Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciano e hoje eu estou trazendo aqui a primeira aula focada aí na PM de Pernambuco de 2023. As nossas aulas, pessoal, elas vão ser focadas no último edital do concurso, certo? E a nossa primeira aula aqui, ela é de progressão aritmética. Ela é uma aula de introdução. O material de apoio vocês vão encontrar aí na descrição do vídeo. Esse material, pessoal, vou mostrar aqui para vocês, é uma apostila que eu produzi aqui. E essa apostila, né, ela tem aqui mais de 180 páginas e há como conteúdo, né, a parte teórica dos assuntos que vão cair de PA, PG, análise combinatória, probabilidade, juros simples e compostos e funções. Aqui está o gabarito. Né? Então, além da parte teórica, tem questões com resolução, são mais de 130 questões com resolução e mais de 500 questões para vocês praticarem aí. Então, como vocês podem ver aqui, olha, a parte teórica, explicando o que é sequência. Aí temos aqui a teoria com algumas questões, né, exemplificando. E tem aqui, né, a bateria de questões resolvidas com resolução. E hoje nós vamos começar a partir daqui, olha, as questões de introdução. Como é que vai funcionar? Como é que funciona, no caso, a apostila? Ela tem as questões de introdução ao conteúdo, né? Como vocês podem ver aqui, tem ao torno de 19 questões de PA fazendo introdução e posteriormente vamos ter as questões de concurso, certo? Eu só vou disponibilizar, pessoal, esse primeiro material aqui para nossa primeira aula. Quem quiser adquirir aí o material, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês comprarem aí, né, lá no Hotmart, beleza? Aí se quiserem dar essa força aí para poder apoiar, vocês podem ir lá e comprar para poder também ler, né, a parte teórica e ter outras questões aí para ir resolvendo, beleza? Mas toda a apostila eu vou tentar resolver antes aí de sair um novo edital para o concurso da PM, certo? Mas vamos deixar de enrolação e vamos ao que realmente interessa. Nossa primeira aula, como já falei, vai ser a parte de progressão aritmética. Progressão aritmética. A progressão aritmética, pessoal, ela é um tipo de sequência. É uma sequência que se baseia na ideia de soma. E quando eu falo soma, a gente também soma valores negativos, beleza? Então, nós vamos ter aqui a nossa primeira questão, que ela vai trabalhar com a ideia de termo geral. Aí, antes de começar, eu quero explicar o seguinte. Eu gosto de trabalhar da seguinte forma. Eu aplico a teoria nas questões. Então, além de vocês verem a teoria, certo? Vocês já vão ver a aplicação dela na prática. Então, dentro de cada questão, eu vou aplicando a ideia teórica. E assim vamos seguindo. Eu não gosto de passar teoria lá, aquele negócio todinho, para depois começar a resolver questões. A meu ver, né, eu entendo que na matemática você tem que aproximar o máximo possível a prática da teoria. Então, é por isso que eu gosto de passar a parte teórica junto, né, com a resolução de questões. Então, vamos deixar de enrolação e vamos começar aqui a nossa primeira questão. Temos aqui, encontre o termo geral da PA. Ora, nós temos aqui uma progressão aritmética e ele quer saber qual é o termo geral. De forma resumida, pessoal, para a gente não perder tempo, o termo geral ele é uma fórmula, ela é uma fórmula que vai nos possibilitar encontrar qualquer termo dentro da nossa progressão aritmética, beleza? Então, o termo geral ele vai servir para isso daí. Então, eu vou ter a fórmula e vou colocar as informações nessa fórmula e a partir dessas informações que eu tenho, eu consigo obter outra coisa. Na nossa progressão aritmética, o termo geral, a fórmula de termo geral, ela é dada por essa daqui, ó. Essa é a fórmula do termo geral. AN é igual a 1 mais, abre parênteses, N menos 1 vezes a razão. Essa é a fórmula do termo geral da progressão aritmética.
Mas o que significa AN, Luciano? Vamos aqui definir. AN é o nosso enésimo, também conhecido como último termo da PA. Ele é o último termo. Ele é conhecido como último termo, enésimo termo, beleza? O A1, né, ele vai ser o nosso primeiro termo. Ele é o nosso primeiro termo. O N, ele representa a quantidade ou número de termos. Número de termos. E o R é a nossa razão. É a nossa razão. O que seria razão? A razão, ela, de forma resumida, é o que acontece de um termo para outro termo na nossa progressão. O que acontece seria o quê? Acrescentar um valor, esse acréscimo vai sempre se repetir, ou retirar um valor, certo? E vai estar sempre se repetindo, ou não fazer nada, né? Que vamos ter aí uma progressão constante, né? Uma progressão aritmética constante. Então, se a nossa razão ela for positiva, ou seja, maior que zero, nós vamos ter uma PA crescente. Se a nossa razão ela for positiva, ou seja, maior que zero, vamos ter uma PA crescente. Se a nossa razão ela for negativa, ou seja, menor que zero, nós vamos ter uma PA decrescente. E se a nossa razão ela for igual a zero, vamos ter uma PA constante. Vai estar sempre se repetindo ali os termos dentro da progressão. Beleza? Ok. O que eu gosto de explicar aos meus alunos é o seguinte, galera. Vocês não podem se prender única e exclusivamente a essa fórmula de termo geral. Vocês não podem se prender apenas a ela. Vocês têm que entendê-la. E para que eu possa entendê-la, eu gosto de passar, né, uma outra ideia, se baseando aqui no mesmo pensamento, de que a fórmula do termo geral ela pode ter esse rostinho. AN é igual a AK mais N menos K vezes a razão. E por que eu gosto de mostrar ela assim? Para que vocês entendam que o que se encontra dentro do parênteses é a diferença entre a posição desses dois termos aqui. O que está entre parênteses é a diferença da posição desses dois termos. Então, o N, a posição desse enésimo termo, ela vai estar aqui no começo. O K, a posição desse termo, né? A posição desse termo aqui, o AK termo, vai ser colocada aqui. E eu faço a diferença. É por isso que aqui eu tenho AN, olha aqui o N, igual a A1. Olha aqui o 1. É a diferença entre as posições desses termos. Então é importante que vocês entendam esse pensamento aqui para poder resolver questões de progressão aritmética. Mais à frente, vocês vão ver como é que fica a aplicação dessa ideia aqui. Beleza? Vamos ao desenvolvimento da questão agora. Outra coisa importante, sempre que vocês estiverem aprendendo um novo conteúdo de matemática, e esse conteúdo de matemática ele seja baseado numa fórmula padrão, já que a progressão aritmética é um tipo de sequência que tem uma forma padronizada, beleza? Vocês colocam as informações. Então, aqui, olha, o que a gente tem? Ele dá PA, e ao observar aqui, eu sei que eu tenho o A1 de cara. O A1 é 2, é o nosso primeiro termo. O A1 é 2. Eu sei também qual é a razão. Se eu tiver pelo menos dois termos consecutivos, eu sei qual é a razão da PA. A razão aqui, ela vai ser qual? Para que eu possa encontrar a razão na progressão aritmética, eu sempre vou pegar um termo, tirando o primeiro, e subtrair pelo seu antecessor. Exemplo, pegar o A2 menos o A1. O A2 aqui é 7, menos o A1 que é 2. E 7 menos 2 vai dar 5. Pronto.
Temos o A1 e temos a razão. Note que, infelizmente, não é possível definir mais nenhuma informação relacionada a essa sequência aqui. Com isso, vamos ao desenvolvimento. A fórmula do termo geral. Sempre escrevam a fórmula antes de resolver. Tá aprendendo? Faz isso, que vocês vão pegando, né, a fórmula aí por osmose, beleza? Então, AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. E eu tenho que lembrar, o que está dentro do parênteses é a diferença entre a posição desses dois termos aqui, beleza? AN é igual a o A1. Quem é o A1? O A1 eu já sei, ele é 2. O A1 é 2. Mais N, eu não sei quem é N, menos 1. Vezes a razão. Aprendemos que a razão é 5. Beleza? E agora, esse 5, ele é um elemento externo ao parênteses. E sempre que tivermos um elemento, um fator, né, externo ao parênteses, e esse fator está coladinho, note que aqui, olha, não tem sinal. Se não tem sinal, significa que é uma multiplicação. Então, eu posso fazer o quê? A distribuição. Ficamos, então, com o seguinte, olha. AN é igual a 2, a gente repete, mais 5 vezes N, 5N. Menos, repete o menos, né? 5 vezes 1, 5. Aí agora, ó, simplificando isso aqui, teremos AN igual a 5N e 2 menos 5 vai dar menos 3. Beleza? Então, a partir dessa fórmula aqui, eu consigo encontrar qualquer termo dentro dessa progressão aritmética. Qualquer termo que eu quiser, eu consigo encontrar a partir dessa fórmula aqui. Por exemplo, se eu quisesse saber qual é o 10º termo, N teria que ser igual a 10, beleza? Aí, olha, teríamos A10 igual a 5 vezes 10 menos 3. 5 vezes 10 é 50 menos 3. E 50 menos 3 vai dar 47. Aí está o nosso 10º termo. Beleza? Pronto. Vamos agora à próxima questão. Segunda questão. Temos aqui. Qual é o 15º termo da PA? Olha, ele quer o 15º termo, ou seja, o A15. Ele quer saber quem é o A15. Como eu já falei a vocês, vamos colocar aqui à esquerda as informações. O que é que temos? O 4, que é o primeiro termo da nossa progressão. O A1, né? É 4. A razão, nós temos também. A razão vai ser qual? É só pegar 10 menos o seu antecessor. 10 menos 4 vai dar 6. Encontramos a razão. E temos N também. Temos N. O N é 15. Ele está pedindo o 15º termo. Então, N é 15. Beleza? Aí, vamos ao que ele pede, né? Olha, que é o A15, o 15º termo. Beleza? Pronto. Já colocamos aqui as informações. Vamos ao cálculo. Lembrar, novamente, coloca a fórmula do termo geral. Beleza? AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Agora vocês vão fazer o processo de copiar e colar. A N eu não tenho, eu quero o A15, né? Então, bota aqui, ó, A15 é igual ao A1. Mas quem é o A1? O A1 aqui, olha, ele é 4 mais, abre parênteses, N. N é 15. 15 menos 1 vezes a razão, né? Olha a razão aqui, ela é 6. Como eu falei a vocês, pessoal, só para ficar aqui gravado novamente, olha, A15, olha o 15 aqui. Estão vendo? Então, é o mesmo valor. Essa aqui é a posição desse elemento. É a posição. Lembre-se disso.
é a posição. Beleza? Ok. Temos então A15 vai ser igual a 4, a gente repete, mais 15 menos 1 vai dar 14, vezes 6. A15, então, é 4 mais 14 vezes 6. E 14 vezes 6 vai dar 84. E 4 mais 84 é 88. Encontramos aqui o nosso 15º termo, o 15º elemento da nossa PA. Beleza? Vamos agora à nossa próxima questão. 3. Ache o A1 numa PA, sabendo que R é 1/4 e A17 é 21. Note que ele já deu as informações, né? Ele já deixou ali separadinho as informações. Mas mesmo assim, vamos colocar aqui direitinho. Olha, ele quer saber quem é o A1, né? Eu já boto aqui uma interrogação. O A1 é o que eu quero saber. O A1. A razão, ele deu 1/4 para a nossa razão. E ele disse que o A17 é 21. Ah, Luciano, ele não deu o número de termos. Deu sim. Deu o número de termos. Ele disse quem era N. N é 17. E por que N é 17? Porque foi o último elemento que ele nos deu. Então, como o A17 é o último elemento, né? É a posição do último elemento, eu vou usá-lo como sendo o número de termos que eu tenho. Beleza? Então, o N aqui, olha, ele é 17. Pronto, temos todas as informações, agora é só desenvolver. Novamente, escreva uma fórmula antes de desenvolver, para vocês pegarem aí o jeito, beleza? E olha, eu tenho o A1, eu tenho a razão, o A17, no caso, eu quero o A1, né? Eu quero o A1, eu tenho a razão, o A17 e o N. Para poder encontrar o A1 aqui, eu vou usar a fórmula do termo geral. Eu tenho 3 das informações e preciso de uma. Aí, vamos ter AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN aqui, olha, ele é o A17. Eu não preciso escrever A17. Eu só escrevo 21, porque eu sei que é o último termo que eu tenho. Então, bota aqui 21. É igual ao A1. O A1 é o primeiro termo, não tenho. Quero saber quem é. Mais N menos 1. O N, nós vimos que é 17. A posição do termo 21. A posição do termo 21 é a 17ª. Menos 1 vezes a razão, que é 1/4. Vezes a razão, que é 1/4. Beleza? Aí, repetimos aqui o 21 igual a A1 mais 17 menos 1 vai dar 16 vezes 1/4. Notem que 16 vezes 1/4 dá para simplificar. Olha, eu pego o 16 e divido por 4. O 4 ele está no denominador e eu sei que o 16 vai multiplicar o 1. Então eu posso dividir. E 16 por 4 vai dar 4. Beleza? O que eu posso fazer? Já que eu quero o A1, e eu sei que aqui ficou 4 apenas, né? 4 vezes 1 é 4. Esse 4 que está somando, ele passa para o outro lado da igualdade. E quando o elemento ele sai de um lado da igualdade para o outro, né? Ele muda de operação. Então, já que ele estava positivo aqui, ele estava somando, ele vai passar subtraindo. Então, teremos 21 menos 4. Esse é o valor do A1. E 21 menos 4, pessoal, vai dar 17. Então, o A1, nosso primeiro termo, é 17. Beleza? Então, assim, conseguimos a resposta aqui da nossa terceira questão. Olha só, pessoal, para vocês perceberem o que eu estou fazendo.
A nossa primeira questão, ela trabalhou com a ideia do termo geral. Olha aqui, ó, a fórmula. Essa daqui é a fórmula, o termo geral, né? E nós simplificamos ela dessa maneira aqui para se adequar ao que pede aqui o enunciado, beleza? Ou seja, a sequência do enunciado. Já na nossa segunda questão, eu pedi um termo dentro da PA. Ou melhor, o enunciado pediu um termo dentro da PA, ou seja, o A15. E aqui na nossa terceira questão, pedimos o nosso primeiro termo. Estão vendo? Termo geral, utilizei a fórmula, né? Armei lá. Vimos aqui, olha, o AN, né? Um enésimo termo, que é o A15. Aqui, o A1. E olha a próxima questão. Ele diz aqui, ó, quantos termos tem? Quantos termos tem? Ele já quer dizer aqui que está procurando saber qual é o número de termos. Entenderam? Quantos termos tem uma PA finita, né, que tem fim? De razão 3. Sabendo-se que o A1 é menos 5 e o último termo é 16. O último termo, o AN, é 16. Então, vamos escrever as informações aqui para ficar melhor, para a gente visualizar. Quantos termos, ou seja, ele quer saber quanto que é o valor de N. Quanto que é o valor de N. É isso que eu quero saber na questão agora. A razão ele já deu ali, que é 3. O A1 é menos 5. E o AN é 16. Lembrando, né, pessoal? Eu gosto de botar as informações para vocês conseguirem visualizar melhor e depois fazer aquele processo de copiar, colar. Copiar, colar, copiar, colar. Simplesmente isso. Mas, se vocês já se sentem, né, mais seguros, já podem fazendo direto, sem problema nenhum. Ganhem tempo nas questões. Isso aqui é para a gente aprender o básico, beleza? Então, novamente, escreve a fórmula do termo geral da PA. AN é igual a 1 mais, abre parênteses, N menos 1 vezes a razão, beleza? Ok. Aí agora é só fazer aquele processo, copia e cola. A N é 16, coloca aqui 16. A1 é menos 5, coloca aqui menos 5. Mais N, eu estou procurando, não tenho, repete, menos 1, vezes a razão, R, que é 3. Beleza. Aí agora é só desenvolver. Aqui, olha, de cara, eu já sei que o 3, ele vai fazer a distribuição, vai se distribuir aqui, olha, multiplicando. Vai ficar, então, o seguinte. Repete 16 igual a menos 5 mais 3 vezes N, 3N, 3 vezes menos 1, menos 3. Aí, vamos ter 16 igual a menos 5 menos 3. Lembre-se que na matemática a gente só pode somar coisas de mesma natureza. Eu não vou poder somar com 3N, porque eu não tenho outro elemento aqui que tenha a presença do N. Então, repete aqui, olha, 3N. Aí, voltando para cá, ó. Menos 5 menos 3. Menos 5 menos 3. Olha, os sinais são iguais. Quando os sinais são iguais, a gente repete o sinal e soma. 5 com 3 dá 8. Pensa numa dívida. Aqui você deve 5, aqui você deve 3. Ao todo você deve 8. Beleza? Ok. Esse menos 8 aqui, olha, que está aqui subtraindo, ele vai passar para o outro lado da igualdade. Porque eu quero 3N, então tem que dar um jeito de deixar N sozinho. E assim eu vou jogando os elementos para o outro lado da igualdade. Então ficamos com 16 mais 8, estava negativo, passou positivo, igual a 3N. 16 mais 8 eu sei que é 24, igual a 3N. Esse 3 que está aqui, multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Teremos, então, 24 dividido por 3. Lembre-se, aqui a operação é multiplicação. Passou para o outro lado, muda de operação. Então, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Isso aqui é igual a N. Resumindo,
N é 24 por 3, 8. Então, o número de termos dessa PA aí vai ser 8. Beleza? Então, esse é o resultado da nossa quarta questão. Vamos agora à nossa quinta questão. Calcule a razão. Olha, já dá para saber que ele quer a razão de uma PA, sabendo que o primeiro termo é o triplo da razão. Olha aí que interessante. Ele não deu um valor, ele deu uma informação diferente. E que o A23 é 50. Beleza? Então vamos lá. Vamos colocar as informações, como sempre, né? Ele quer que aqui, né, calcular a razão, calcule a razão. Então, R, eu não sei quanto que é. Eu quero saber quanto que é. Beleza? E ele diz que o primeiro termo é o triplo. O A1 é o triplo. O triplo é multiplicar por 3. É o triplo da razão. O primeiro termo é o triplo da razão. E o A23 é 50. A23 é 50. Beleza? Outra informação que ficou oculta aqui, pessoal, é o N. O N é 23. Lembre-se que a posição do último elemento é o número de termos que eu vou ter aqui. Então, como a questão ela não fala sobre a quantidade de termos e deu esse elemento aqui, olha, que é o maior que eu tenho, é a maior informação que eu tenho, né? Então, eu vou considerar que o N é 23. Beleza? Vamos agora aqui ao desenvolvimento. Novamente, escreve a fórmula do termo geral. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Beleza? A N, o último termo, nós temos aqui, olha, 150. Não precisa escrever A23. Já vai direto. Beleza? Então, 50 é igual a o A1. O A1, olha, 3R. 3R. Mais N. 23 menos 1. Fecha o parênteses, vezes a razão. Não tem a razão. Não sei quanto é. Beleza? Então, notem que fizemos aquele mesmo processo. Copiou, colou. Copiou, colou. Copiou, colou. Beleza? Repete aqui 50 igual a 3R mais 23 menos 1 vai dar 22. 22R. E agora, repete 50 igual a 3R mais 22R vai dar 25R. E, como eu já falei, olha, 25 está coladinho aqui com R. Então, quer dizer que ele está multiplicando. Se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado da igualdade dividindo. Então, 50 dividido por 25 é igual ao R. E 50 por 25 eu sei que é 2. Logo, a nossa razão vai ser 2. Beleza? Então, aqui está o gabarito da nossa quinta questão. Beleza? Vamos agora à próxima. Antes de continuar aqui, pessoal, vamos voltar aqui rapidinho e para vocês notarem o seguinte. Olha, primeira questão, ideia do termo geral. Segunda questão, encontrar um termo dentro da PA. Terceira questão, encontrar o primeiro termo. Quarta questão, a quantidade de termos. E quinta questão, achar a razão. Então, notem que com a fórmula do termo geral, eu consigo encontrar tudo isso. O último termo, no caso, um termo dentro da PA, né? O primeiro termo, a quantidade de termos, a razão, entenderam? Então, tudo isso aqui eu consigo encontrar dentro da PA, contanto que eu tenha, pelo menos ali, né, 3 informações. Então, tem que ter 3 informações para achar a quarta, já que a fórmula do termo geral, ela trabalha aqui, olha, com 1, 2, 3, 4 informações. Então, tendo 3, eu encontro a quarta informação. Beleza? Vamos agora à nossa sexta questão. Aqui temos o seguinte.
determine quantos são os inteiros positivos múltiplos de 7 e menores que 1000. Olha só. Tem aqui uns detalhes nessa questão, pessoal. Primeira coisa é essa parte aqui, ó, inteiros positivos. O texto poderia nos dar essa simbologia aqui, olha. O Z, certo? O Z com o sinalzinho de mais aqui e uma estrelinha aqui, beleza? O que significa esse Z? Esse Z é o conjunto dos números inteiros, entenderam? Seria o quê? Antes, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, ou seja, todos os números naturais, né? Contando com 0, e os seus simétricos, ou seja, o 1 menos 1, o 2 menos 2, o 3 menos 3, e assim vai, beleza? Então, ele quer somente os positivos. E essa estrelinha aqui, olha, ela significa que eu estou excluindo 0. Porque se ele quer os positivos, 0 não pode fazer parte, visto que 0 é um número, né, neutro. 0 é neutro. Agora, se ele falasse só inteiros, eu não teria essa estrelinha aqui. E isso poderia alterar o meu resultado dessa questão aqui. Entenderam? Porque eu ia ter que incluir o 0. E por que eu teria que incluir o 0? Porque ele pede os múltiplos de 7. E 0 é múltiplo de 7. O 0 ele é múltiplo universal. Entenderam? Então, se ele dissesse apenas inteiro, eu teria que incluir o 0 ao meu resultado. Eu tenho que contar com o 0. Mas como ele fala inteiros positivos, eu posso excluir o 0. Beleza? Então, lembre-se desses detalhes aqui. Sempre que vir uma questão e ela se referir, né, ao conjunto, tomem cuidado. Porque dependendo de como eles se referem ao conjunto aqui, o resultado pode mudar, uma besteirinha. Beleza? Ok. E como é que eu faria essa questão? Muito simples, pessoal. Olha, ele quer os múltiplos de 7 inferiores a 1000. Então, ele está contando com os números de 1 até 1000. De 1 até 1000. De 1 até 1000. E de 1 até 1000, para poder achar os múltiplos de 7, eu posso fazer o seguinte. Eu vou pegar o último elemento, sempre que a questão vier trabalhando com essa ideia. De 1 até tanto. De 1 até tanto. Ou inferiores, né? Como ele deu aqui no texto, né? De forma indireta ele está falando isso daqui. Inferiores a 1000. Vocês vão fazer o seguinte. O número de múltiplos de 7 vai ser dado por uma única e simples divisão. É só pegar 1000 e dividir por 7. Quando eu pegar 1000 e dividir por 7, eu vou encontrar a quantidade de múltiplos de 7 inferiores a 1000. Entenderam? De 1 até 1000. De 1 até 1000. Ao fazer essa divisão, eu vou encontrar todos os múltiplos de 7. Que seria 7, que é o primeiro múltiplo de 7 aqui, né? 7, 14, 21 e assim vai. Entenderam? Então, eu vou encontrar a quantidade ao fazer essa divisão. Simplesmente isso. Então, aqui nós teríamos 1000 dividido por 7. 10 por 7 vai dar 1. Resta 3. Desce 0. 30 por 7 vai dar 4. Resta 2. Desce 0. E 20 por 7 vai dar 2. Resta aqui 6. E esse resto, o que é que eu faço com ele, Luciano? Nada. Deixa ele para lá. O resultado aqui vai ser 142. Se vocês quiserem, vocês podem ir contando de 1 em 1. O 7, o 14, o 21, o 28 e assim vai. Aí vocês vão notar que de 1 até 1000 nós temos ao todo 142 múltiplos de 7. Beleza? Então, quando vier uma questão desse tipo aqui, vocês podem fazer isso. E ela é uma questão de PA sim, pessoal. Por quê? Ela vai ter o quê? A ideia é assim, ó. A ideia dela vai ser a seguinte, ó. PA, olha, 7, depois 14, depois 21 e assim vai. Note que de 7 para 14 aumentou 7. De 14 para 21
também aumentou 7. Então vai estar sempre aumentando. O quê? O elemento 7. Entenderam? Então é por isso que isso aqui é uma questão de PA. Beleza? Então a partir de hoje, vem essa ideia. Lembrar, tomar cuidado aqui com o conjunto. Porque se ele tivesse dito apenas inteiros, a esse resultado ia ter que somar 1 por causa do 0. Beleza? Então tomem cuidado aí com esse caso. Beleza? Vamos agora à nossa 7ª questão. Quantos números ímpares há entre 14 e 17? Olha, entre números ímpares, entre. Se é entre, tem que ser depois do 14 e antes do 192. E isso aqui é uma PA, Luciano? É, sim. Olha só o que a gente vai ter. Presta atenção. Primeiro elemento, depois do 14 tem o 15. Depois do 15, 17. Depois do 17, 19. E assim sucessivamente até 191. Entenderam? Então, nós vamos ter aqui, olha, essa sequência de números ímpares. E por que é uma PA? Porque do 15 para o 17 a gente soma 2. Do 17 para o 19 também somamos 2. E assim sucessivamente. Então, já temos aqui a ideia de que de um número ímpar para outro número ímpar sempre aumenta 2. De um número par para outro número par sempre aumenta 2. Beleza? E olha só, galera. Ele só quer aqui o número de termos. Eu posso utilizar a fórmula do termo geral. Utilizando aqui o seguinte, olha as ideias. Eu tenho o A1, que é 15. Eu tenho o AN, 191. Eu tenho a razão, que é 2. Eu só quero saber quem é N. Então, vocês podem usar a fórmula do termo geral. Ou vocês podem fazer o seguinte. Vocês podem pegar aqui, olha, e utilizar essa ideia. O N vai ser o AN menos o A1 dividido pela razão mais 1 aqui no final. De forma resumida, vocês podem fazer isso daqui. É a mesma ideia da fórmula do termo geral, só que sendo apresentada de outra forma para vocês encontrarem de uma forma rápida e objetiva o número de termos. Porque aqui é um cálculo que vocês podem fazer de cabeça, entenderam? Então, bora lá. Aqui o N vai ser o AN, que é 191, menos o A1, que é 15, dividido pela razão, que é 2, o aumento, mais 1. Fazendo aqui a diferença, né? 191 menos 15, vamos ter 176, dividido por 2 para somar 1, beleza? Assim, N é igual a 176, dividido por 2 vai dar 88. E 88 mais 1, N vai ser 89. Gabarito, letra B. Assim, entre 14 e 192, temos 89 números ímpares. Beleza? Nosso gabarito ali, letra B. Agora, vamos à próxima. Questão 8. O número de múltiplos de 3 compreendidos entre 100 e 400. Essa questão, ela tem a mesma ideia da nossa 6ª questão. Ela tem a mesma ideia. Ah, Luciano, eu poderia fazer da forma da 7ª? Poderia, mas tem um problema. Saber quem é o número que é múltiplo de 3 e vem antes do 400, entendeu? Eu tenho esse problema aí, em saber quem é o múltiplo de 3 antes do 400. Pode aparentar ser fácil, né, em alguns casos, para algumas pessoas no caso. Para outras é um pouco mais complicado. E, dependendo do número, pode ser mais complicado ainda para todo mundo. Né? Então, o que vocês vão ter que fazer aqui? Como ele fala entre, vocês vão fazer o seguinte. O número, vocês vão usar a mesma ideia lá da questão 6. O número de múltiplos de 3 vai ser igual a. Nós vimos lá que para achar o número de múltiplos de 7,
pegávamos o último elemento da sequência, né? Que fizemos lá de 1 até 1000. Então, eu vou pegar aqui 400 para dividirmos por 3. Quando fizermos a divisão de 400 por 3, nós vamos encontrar todos os múltiplos de 3 de 1 até 400. Ou seja, que estão entre 1 e 400. Vamos encontrar todos. Mas a questão não quer todos. Ela quer a partir de 1000. Desculpe, a partir de 100. Ela quer a partir de 100. Então, eu tenho que retirar os múltiplos de 3 que são inferiores a 100. Entenderam? Porque quando eu pegar 100 e dividir por 3, eu vou encontrar todos os múltiplos de 3, né? No caso, a quantidade. Desculpa aí, pessoal. A quantidade, né? A quantidade de múltiplos de 3 inferiores a 100. Entenderam? Aí, o que a gente vai fazer aqui? Teremos 400 para dividir por 100. 400 para dividir por 3. 4 por 3 vai dar 1. Resta 1. 10 por 3 vai dar 3. Resta 1 de novo. E 10 por 3 dá 3. Beleza? E 100 dividido por 3 vai dar 33. Fazendo aqui essa diferença, vamos encontrar 100. Assim, percebemos que entre 100 e 400, nós temos 100 múltiplos de 3. Beleza? Então, sempre vocês podem fazer esse cálculo aqui, pessoal, para vocês não perderem tempo trabalhando com a ideia de termo geral. Lá, no material de vocês, né, vou até mostrar aqui, para vocês verem, o material de apoio, vocês têm uma questão parecida com essa. Vou mostrar aqui, na parte de questões resolvidas, né? Deixa eu achar. Vou estar mais para cima. Só um momento. Olha aqui, ó. Quantos números inteiros existem de 1000 a 10.000 que não são divisíveis nem por 5 e nem por 7? Vê só, olha o tanto de cálculo que vocês teriam que fazer aqui, ó. Mó trabalho, mó trabalho. Então, vocês podem trabalhar com aquela ideia. Vocês iam encontrar os múltiplos de 5, o número de múltiplos de 5, iam encontrar o número de múltiplos de 7 e iam ter que tomar cuidado com o seguinte, porque ao termos, né, o pedido aqui de retirar os múltiplos de 7 e de 5, temos que nos ater ao detalhe de que existem números que são múltiplos de 7 e de 5 ao mesmo tempo. Então, eu retirei aqui, por exemplo, 35. Tirei 35 aqui. Aí eu vim e tirei 35 de novo. Não pode. Eu tenho que tomar cuidado com esse detalhe. Então, eu ia ter que encontrar os múltiplos de 5 e 7 ao mesmo tempo, para poder acrescentar, que é o que acontece aqui no cálculo. Entenderam? Então, sem aquela dica lá, olha aqui o trabalho que vocês iriam ter para fazer. Certo? Então, aprenda aquele processo ali que fica muito mais fácil. Beleza. Vamos seguir agora a nossa questão 9. Sim, antes disso, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários, certo? Ou então podem mandar para mim. Eu vou deixar também o meu contato na descrição do vídeo, caso vocês queiram conversar comigo sobre alguma questão ou quiserem me contratar para aulas particulares aí para outros concursos, beleza? Além da aula de matemática, eu também dou aula de raciocínio lógico, certo? Então, vocês podem entrar em contato comigo para tirar dúvidas das questões ou outras coisas, beleza? Agora, vamos seguir para a nossa 9ª questão. Olha aqui que nós temos. Numa PA, cujo segundo termo é igual a 5, o A2 é 5, e o sexto termo é igual a 13, o 20º termo é igual a. Olha só. Ele disse aqui o seguinte, ó. O A2, ele é 5. O A6, ele é 13. Mas eu quero saber quem é o A20. O A20. Agora é que entra aquela ideia que eu falei lá no comecinho da aula.
que vocês não podem se prender na única exclusiva ideia de que o AN é igual a 1. O AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Por causa desse tipo de questão aqui. Então vamos prestar atenção no seguinte. Ele quer o 20º termo. Ele quer o 20º termo. Coloquem na cabeça a seguinte ideia. Para encontrar qualquer termo dentro da progressão aritmética, vocês precisam de duas coisas. Certo? Vocês precisam de duas coisas para achar qualquer termo. Então, olha, para encontrar qualquer termo. Para encontrar qualquer termo, vocês vão precisar de duas coisas. Duas coisas. Primeira coisa, um termo que anteceda esse. Um termo anterior. Entenderam? Então vocês vão ter que ter um termo anterior. Já vocês vão entender isso. Vocês vão precisar de um termo anterior. E a segunda coisa que vocês vão precisar aqui é da razão. Simplesmente isso. Para encontrar qualquer termo dentro da PA, qualquer termo, vocês vão precisar dessas duas informações. Um termo anterior, um termo que anteceda esse termo que você quer, e a razão. Como assim? Vamos lá. Entender aqui. Para encontrar o 20º termo, eu tenho que ter um termo que vem antes dele. E olha que bacana, eu tenho dois logo. Eu tenho logo dois termos aqui. Eu tenho o A2. O A2 ele vem antes do A20. Se eu for seguir a sequência, 2 vem antes de 20. E o A6, o sexto termo, ele vem antes do 20º. Então eu tenho duas informações. Eu tenho logo dois termos anteriores ao 20º. Mas me falta ainda a razão. Eu preciso da razão. E como é que eu vou achar a razão? Eu vou aproveitar essas duas informações aqui. Olha. Vou aproveitar essas duas informações. Lembrem-se, para achar qualquer termo dentro da PA, se eu quisesse achar o A6, por exemplo, eu iria precisar de um termo que vem antes dele. Olha, o A2 vem antes do A6. Perfeito. Aí, olha, o A6 é igual ao A2. Mas, aí aqui é que vem o pulo do gato. 6 menos 2. A diferença entre as posições desses termos aqui. Coloquem isso na cabeça. O que fica dentro do parênteses é a diferença entre as posições desses dois termos. O 6 daqui é a posição desse termo. O sexto. O 2 que está aqui é a posição desse termo. Segundo. Isso vezes a razão. Beleza? Aí aqui, ó, sexto termo a gente já sabe. É 13. O segundo termo é 5. Mais 6 menos 2, 4. Vezes a razão. 5 está aqui somando, passa subtraindo. Então vamos ter 13 menos 5 igual a 4R. 13 menos 5 é 8, igual a 4R. Eu posso agora simplificar aqui, ó, dividir 8 por 4, que eu faço de um lado da igualdade, eu faço do outro, dividir 8 por 4, e 8 por 4 é 2. Então a nossa razão ela vai ser igual a 2. Mas não é isso que a questão pede. Ela não quer a razão, ela quer o 20º termo. Ela quer o 20º termo. Beleza? Vamos encontrar ele. Aí agora, olha, o A20, ele é igual a um termo que venha antes dele. E nós temos dois. Qual usar? Não importa. Qualquer um vai dar certo. Vamos usar aqui o A6, né? O A6. O A20 é igual a 6, mais, aí dentro do parênteses, diferença entre as posições dos termos. Sempre isso, diferença entre a posição dos termos.
Aí vai ficar 20 menos 6 vezes a razão. Vezes a razão. A20, estou à procura dele, é igual ao A6, nós já vimos que é 13, mais 20 menos 6, 14, né? Vezes a razão, que é 2. A20 vai ser 13 mais 14 vezes 2, 28. E agora, temos que o A20 é 13 mais 28, 41. Assim, concluímos que o nosso 20º termo é 41. Gabarito, letra C. Beleza? Então, muito cuidado com essa ideia aqui, pessoal. Aprendam isso. Fixem isso na cabeça. Que o que fica dentro do parênteses é a diferença entre as posições dos termos. E, para que eu consiga encontrar qualquer termo dentro da PA, anotem isso. Eu preciso de duas informações. Quais são elas? Um termo que venha antes, olha aqui, para achar o A6, eu precisei do A2, que vinha antes dele. Para achar o A20, eu precisei do A6, que vinha antes dele. Entenderam? Preciso de um termo que anteceda o termo que eu quero e preciso da razão. Assim, eu consigo encontrar qualquer termo. Beleza? Vamos à próxima. Questão 10. Ele pede aqui o seguinte. Começamos com interpole. Interpole. Interpole ou interpolar, né? Vocês podem ver esse termo. É a mesma coisa que colocar. Ele está pedindo aqui que coloque. Quando ele pede que interpole, ele de forma direta, né, está dizendo, ó, coloque. De forma direta não, de forma direta, né? De forma direta está pedindo que coloque. Entenderam? Então ele está dizendo, ó, coloque 11 meios aritméticos. Já sei que é uma PA. Já sei que é uma PA. Coloque 11 meios aritméticos entre 1 e 37. Coloque 11 meios aritméticos entre 1 e 37. Sempre que a questão vier trabalhando com essa ideia de colocar, inserir, interpolar, vocês vão trabalhar com essa fórmula aqui. Vocês também podem trabalhar com a ideia do termo geral, mas aí eu acredito, né, eu entendo que dá um pouco mais de trabalho. Essa ideia aqui, com essa ideia, vocês podem encontrar a razão, né, que é o que é necessário para poder fazer essa colocação de cabeça. Fazendo aqui a diferença, ó. 37 menos 1, 36. 36 dividido por 12 é 3. Já sei que a razão é 3. E como é que a gente faz isso, Luciano? Olha, a razão, ela vai ser igual a o AN menos o A1, isso dividido por M. M mais 1. O M representa o número de termos interpolados. Então, lembre-se disso. O M representa o número de termos interpolados. Com essa forma, vocês conseguem achar a razão de cabeça, para que vocês consigam fazer aqui, né, essa inserção de 11 meios aritméticos. Então, como é que ficaria aqui a resposta? R vai ser 37, que é o último termo, menos 1, que é o primeiro termo, dividido por 11, porque eu vou inserir, vou interpolar, certo? Vou interpolar 11 meios aritméticos, mais 1. 37 menos 1 vai dar 36. 11 mais 1 dá 12. E 36 dividido por 12 vai dar 3, como eu já havia dito a vocês. Aí a nossa PA ela vai ser a seguinte. Olha. Primeiro termo, 1. Aí eu vou somando. 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7.
7 mais 3, 10. Mais 3, 13. Mais 3, 16. Mais 3, 19. Mais 3, 22. Mais 3, 25. Mais 3, 28. Mais 3, 31. Mais 3, 34. Mais 3, 37. Olha aqui, ó. Encontramos o primeiro termo, o último termo, e aqui nós temos 11 termos interpolados, 11 meios aritméticos. Entenderam? Então, quando a questão vier trabalhando com essa ideia de inserir, vocês podem utilizar essa fórmula aqui numa boa. O AN você já sabe que é o último termo, o A1 é o primeiro termo, M, termos interpolados, e R é a razão. Então, vou encontrar a razão para poder fazer essa inserção. Beleza? Espero que tenham entendido aí direitinho. Qualquer dúvida, não esqueçam, deixem nos comentários. Vamos agora seguir para a nossa 11ª questão. Temos aqui: quantos termos aritméticos devemos interpolar entre 2 e 66 para que a razão da interpolação seja 8? Olha só, está trabalhando com a ideia de interpolação. Aí eu tenho que lembrar, razão é igual a n menos a1 dividido por m menos 1. Aí agora eu só preciso fazer a substituição, aquele processo copiar e colar. Ele diz aqui que a razão ela é 8. Então coloca aqui 8 igual a o AN é 66 menos o A1, que é 2, dividido por M mais 1. Agora ele quer saber quantos termos nós vamos interpolar. Entenderam? Aí o que acontece? Esse M mais 1, ele está aqui dividindo. Ele está dividindo. Se eu passar ele para o outro lado da igualdade, ele vai passar multiplicando 8. Então, eu posso dizer, né, que temos aqui 8 vezes M mais 1 igual a 66 menos 2 vai dar 64. Aí, olha que bacana. Esse 8 ele está multiplicando isso aqui. E lembre-se, por que eu coloquei dentro do parênteses? M mais 1 é uma coisa só, é um valor. Mas acontece que eu não sei quanto é M. Então, para que eu preserve aqui a ideia de unidade de um valor só, eu tenho que colocar dentro do parênteses. Porque se eu fosse distribuir o 8, eu não poderia multiplicar ele apenas pelo M, mas sim pelo M e o 1. Entenderam? Então, eu tenho que colocar dentro do parênteses. Sempre que vocês tiverem 2 ou mais elementos se somando e passar multiplicando outro elemento, vocês colocam dentro do parênteses, beleza? Mas eu não preciso distribuir. Notem que eu tenho 64 aqui. E o 8, por estar multiplicando, eu posso dividir o 64. Entendeu? Simplifiquei aqui a minha igualdade por 8. E 64 por 8 vai dar 8. Ficamos então com M mais 1 igual a 8. Esse 1 que está somando passa subtraindo. M é igual a 8 menos 1. M é igual a 7. Então, ele vai ter que colocar aí, né, vai ter que interpolar 7 meios aritméticos. Ele vai ter que interpolar 7 meios aritméticos. Beleza? Vamos agora à nossa questão 12. Só beber uma aguinha aqui rapidinho. Vamos lá. Questão Desculpe. Questão 12. Quantos números devem ser interpolados entre 11 e 53 para que a razão da PA, aí ó, letra A seja 6, letra B seja meio. Beleza? Tenho que lembrar da fórmula. A fórmula é R é igual a N menos A1 dividido por
M mais 1. Simplesmente isso. Aí a razão, ele está dizendo aqui, olha, que é 6. Né? Olha, que a razão da PA seja igual a 6. Então aqui a razão é 6, igual a 53, que é o AN, menos o 11, que é o A1, dividido por M mais 1. Mesmo procedimento da questão 11. M mais 1 está dividindo, passa multiplicando. Vai ficar, então, 6 vezes M mais 1 igual a 53 menos 11, 42. E aqui eu posso dividir 42 por 6. 6 poderia passar dividindo, entenderam? Aí, 42 por 6 vai dar 7. Beleza. Então, M mais 1 é igual a 7. 1 está somando, passa subtraindo. Então, M é igual a 7 menos 1. M é igual a 6. Então, aqui, se a razão for 6, nós vamos ter 6 meios aritméticos entre 11 e 53. Beleza? Agora, vamos à letra B. Mesma ideia, só que aqui a razão é meio. Então, vai ficar meio igual a 53, que é o AN, menos 11, que é o A1, dividido por M mais 1. Fazendo aqui meio pelos extremos, galera, e já sabendo que o resultado dessa diferença aqui é 42, nós vamos ter o seguinte, ó, M mais 1 vezes 1 é o próprio M mais 1. E 2 vezes 42 vai dar 84, beleza? Esse 1 que está aqui somando, passa subtraindo. Então, M é igual a... que ele está aqui somando, vai passar subtraindo, né? M mais 1 é igual... ou melhor, M é igual a 84 menos 1. E 84 menos 1, teremos que M aqui seria 83. Então, se a razão aqui fosse meio, entre 11 e 53, nós teríamos, 83 meios aritméticos. Entenderam? E aqui na letra A, 6 meios, se a razão fosse 6. Beleza? Então, sempre que vier a questão, trabalhando com o pensamento de interpolar, inserir, colocar, vocês podem utilizar essa fórmula aqui, que é sucesso. E vocês podem fazer o cálculo de cabeça, dependendo da situação. Beleza? Vamos agora à nossa questão 13. Temos aqui: obter um APA de 3 termos, cuja soma seja igual a 12 e cujo produto seja igual a 60. Olha, eu gosto de dizer que existem 2 tipos de PA de 3 termos. Antes da gente desenvolver, vamos colocar aqui esses 2 tipos. Eu tenho um APA de 3 termos do tipo 1. Tipo 1. Tem um. Melhor, para poder ficar bacana, vou colocar aqui PA de 3 termos. Então, vamos ter a PA de 3 termos tipo 1 e a do tipo 2. Eu já faço a do tipo 2. A do tipo 1, pessoal. A do tipo 1, tanto faz a ordem, né? A do tipo 1, eu gosto de dizer que é a que fala de soma e produto. Fala de soma e
produto. Não necessariamente os dois, certo? Pode falar apenas de soma também. Fala de soma e produto. E quando ela fala de soma e produto, a estrutura, o rostinho da PA que vocês vão ter vai ser esse daqui, ó. X menos R, X e X mais R. X menos R, X e X mais R. Essa daqui é a PA de 3 termos do tipo 1, quando ela fala de soma e produto. Entenderam? Beleza. E com relação a essa PA de 3 termos, que fala de soma e produto, nós temos um bisuzinho. O X, ele é o termo do meio, ele é o A2. Inclusive, né, para lembrar aqui, no último concurso da PM, caiu uma questão de PA de 3 termos. E era PA de 3 termos do tipo 1. Quem conhece o bizu, que eu vou mostrar já já, resolveria a questão em menos de 1 minuto. Porque a questão ainda ajudou, ela deu a razão. Ela foi uma mãe ali, deu a razão. Entendeu? Então aqui, quando for a PA do tipo 1, trabalhando com a ideia de soma e produto, vocês podem fazer o seguinte. O X, que é o termo do meio, eu posso dizer que ele é igual à soma dos termos, por isso que tem que falar de soma, dividido por 3. O X, ele é a soma dos termos dividido por 3. Ponto. E para poder achar a razão, vocês vão usar essa ideia aqui, ó. X ao quadrado menos a razão ao quadrado vai ser o produto dos termos dividido por x. Pronto. Então, de forma resumida, nós vamos trabalhar com essas duas ideias aqui. Entenderam? Vamos trabalhar com essas duas ideias. Essa é a PA do tipo 1. Já a PA do tipo 2, ela não vai falar de soma e produto. Entendeu? Então, distingo ela dessa forma aqui. Faço uma distinção da seguinte maneira. A tipo 1 fala de soma e produto. A tipo 2 não fala. Os seus elementos, normalmente, eles são monômios, binômios, entenderam? Então, geralmente são assim. Então, tipo 2, o rostinho dela vai seguir uma ideia similar a isso aqui. Ó. Vamos ter A, B e C. Vamos ter os 3 termos. Vão ser letras lá que eles vão dar na questão. E o que acontece? Para que eu possa desenvolver isso aqui, eu tenho que lembrar de uma ideia básica que a gente aprende lá no começo, que a razão da PA, ela vai ser o quê? Um termo menos o seu antecessor. Então, B menos A vai dar a razão. E acontece que C menos B também vai dar razão. Então, essas duas coisas aqui são iguais, já que ambas vão nos dar a razão. O que acontece? B que está aqui negativo passa para cá positivo. Então, vamos ter B mais B. E A que estava aqui negativo passa para lá positivo. A mais C. B mais B dá 2B. E A mais C eu repito. Com isso, entendemos que o dobro do termo do meio é a soma dos extremos. Ou que o termo do meio é a soma dos extremos dividido por 2. 2 estava aqui somando, 2 estava aqui multiplicando e passa dividindo. Então, essas são as duas ideias aqui de PA de 3 termos. Tipo 1, fala de soma e produto, vou usar essas características aqui. Tipo 2, não fala de soma e produto. Os termos, normalmente, são monômios ou binômios. Beleza? Então, vamos ao desenvolvimento da nossa 13ª questão. Ok. Notem que aqui a questão disse, né, que a soma dos termos é 12 e que o produto é 60. A soma é 12 e o produto é 60.
Então eu já sei que eu tenho uma PA do tipo 1, que fala de soma e produto. Tem aqui essas duas informações. Eu já sei que o termo do meio, x, ele é a soma dos termos dividido por 3. O termo do meio, que é o segundo termo x, ele é a soma dos termos dividido por 3. Então vamos ter aqui, ó, que x é 12 dividido por 3. E 12 dividido por 3 vai dar 4. Então já temos o termo do meio da nossa PA de 3 termos. E lembrar que o rostinho da PA de 3 termos do tipo 1 é x menos r, nosso primeiro termo, x, segundo termo, e x mais r. Beleza? Ok. Achamos o termo do meio, que é o x. Agora vamos encontrar a nossa razão. Tendo o seguinte, ó, x ao quadrado menos r ao quadrado é o produto dos termos dividido por x. Sendo que x eu já tenho, eu sei que x é 4. Então vai ficar 4 ao quadrado menos r ao quadrado igual ao produto, que é 60, dividido por 4, né? Que é o valor de x. 4 ao quadrado é 16, menos r ao quadrado. E 60 por 4 dá 15. Acontece que 16 que está aqui, olha, positivo, passa para lá negativo. Então, menos r ao quadrado é igual a 15 menos 16. E 15 menos 16 dá menos 1. Então, menos r ao quadrado é igual a menos 1. Eu tenho menos dos dois lados da igualdade, eu posso então multiplicar aqui por menos 1 e alterar o sinal de todo mundo. Ficando então com o seguinte, r ao quadrado é igual a 1. R ao quadrado é igual a 1. E agora eu tenho que pensar, quem elevado ao quadrado vai dar 1? Quem é o número que é ao quadrado vai dar 1. O número que é elevado ao quadrado vai dar 1 é mais ou menos 1. Qual desses resultados vai ser a resposta? Vai depender do enunciado. Se ele vai falar que os termos, né, são números inteiros positivos, se a PA é crescente, se a PA é decrescente, entenderam? Então, vai depender do enunciado, para sabermos aqui qual desses termos vai ser a nossa razão. Mas como a questão não fala, né, sobre qual desses dois aqui é a nossa razão, eu vou supor, né, que temos duas possibilidades. Se R for 1, como é que ficaria a nossa PA? Só substituir. X, que é 4, menos R, aqui, ó, que é 1. X, que é 4, e x, que é o 4, mais 1, que é o R. Beleza. Aí, nós vamos ter 4 menos 1, 3. 4. E 4 mais 1, 5. Pronto. Temos aqui a nossa PA de 3 termos. Crescente. Ok? Agora, se R for menos 1, muito simples, pessoal. Vocês vão pegar essa sequência aqui e inverter. Só isso. A PA seria 5, 4 e 3. Decrescente. Beleza? Então, se a razão ela é positiva, a PA ela é crescente. Se é negativa, a PA vai ser decrescente. Então, sempre que estivermos trabalhando com a ideia de PA de 3 termos, do tipo 1, que trabalha com o pensamento de soma e produto, vocês vão poder utilizar essas duas fórmulas aqui, olha. Essa, que é para poder achar já o x, que é o termo do meio, que inclusive na PM de 2018, né, caiu uma questão que vocês resolveriam ela em 1 minuto, graças a essa informação aqui, olha, essa ideia. E temos a razão, encontrar a razão a partir dessa ideia aqui. Beleza? Então, lembre-se desses dois detalhes aí. Mais para frente, nós vamos rever essas duas ideias. Beleza?
Vamos agora à nossa 14ª questão. Temos aqui, 3 números positivos estão em PA. A soma deles é 12 e o produto 18. O termo do meio é... Opa, olha que bacana. Eu sei que é a PA de 3 termos. 3 números positivos estão em PA. Falou de soma e produto. Aí eu já armo a estrutura. Olha, PA, x menos R, x e x mais R. Só que a questão quer saber o termo do meio. Ou seja, ela quer saber quem é x. Aqui foi dada. Eu sei que x é a soma dos termos dividido por 3. Então, x é 12 dividido por 3. E 12 dividido por 3 vai dar 4. Gabarito, letra D. Uma questão que você bate o olho, faz uma simples divisão e marca o gabarito. Foi assim que caiu na questão de 2018. Você só fazia a leitura, entendia que era uma PA de 3 termos, fazia uma simples divisãozinha e, ao fazer uma operação de soma ou subtração, você marcava o gabarito, já que a questão deu a razão lá. Beleza? Vamos agora à nossa 15ª questão. Temos aqui. A soma dos 5 termos consecutivos de uma PA crescente é 15. E o produto dos termos é igual a 5. Determinar esses termos. Olha, ele também está trabalhando aqui com a ideia, né, de soma e produto. Né? Então, a soma dos 5 termos é 15. E o produto dos extremos. Mas aqui ele só trabalhou com o produto dos extremos. Né? O produto dos extremos é 5. Mas olha, eu posso utilizar o mesmo pensamento lá da PA de 3 termos, galera. Eu posso usar, já que é uma quantidade ímpar de termos e ele fala da soma. Entenderam? Então, a estrutura seria a seguinte, olha só. Olha como é que seria a estrutura. Eu tenho o termo do meio, que é x. Após o x, é x mais 1. Desculpe. Após o x, é x mais r. Perdoe-me. X mais r. Somou a razão. Antes do x, é x menos r. Após o x mais r, eu vou somar a razão de novo. Então, fica x mais 2r. Consequentemente, antes do x menos r, teremos x menos 2r. Aqui temos a nossa PA com 5 termos. E, como ele fala que a soma é 15, vê que bacana. O termo do meio, ele vai ser a soma dos termos. A soma dos termos. Então, x, nesse caso, é a soma dos termos, dividido pela quantidade de termos, que nesse caso é 5. Com isso, já entendemos o seguinte. Sempre que temos uma quantidade ímpar de termos, numa progressão aritmética, eu sei que o termo do meio é igual à soma de todos os termos da PA dividido pela quantidade de termos. Entenderam? Então, sempre que tivermos uma quantidade ímpar, vocês podem fazer isso daí. Beleza? Ok. A soma, aqui a questão diz que é 15. E 15 dividido por 5 vai dar 3. Beleza, já sei que x é 3. Ok? Mas a questão ainda nos dá outra informação para que eu possa achar o quinto termo. Ele fala que o produto dos extremos é 5. Então, se eu pegar x, olha, x é 3, já vi. X menos 2r e multiplicar por x, que é 3, mais 2r, nós vamos encontrar como resposta 5. O que acontece? Aqui, galera, nós temos um produto notável. Produto da soma pela diferença. E o produto da soma pela diferença vai ser o quadrado do primeiro termo, 3 ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo.
2r ao quadrado. Isso aqui é igual a 5. Entenderam? Então anotem aí, lembrem-se desse detalhe de que se eu tiver dois elementos somados, multiplicando por esses mesmos dois elementos, só que agora subtraindo pelo outro, isso vai ser igual a o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Essa aqui é a ideia do produto notável, né? De soma pela diferença. Produto da soma pela diferença. Beleza? Ok. Sei que 3 ao quadrado é 9. Menos 2 ao quadrado é 4. R ao quadrado fica R ao quadrado mesmo. Igual a 5. E esse 9 que está aqui, olha, positivo vai passar negativo. Então, menos 4R ao quadrado é igual a 5 menos 9. E eu sei que 5 menos 9 vai dar menos 4. Então, menos 4R ao quadrado é igual a menos 4. E vê que bacana? Menos 4 dividido por menos 4. Sabemos que o número dividido por ele mesmo vai dar 1. O número dividido por ele mesmo vai dar 1. Eu tenho ele aqui negativo, eu tenho ele aqui negativo. Menos com menos vai dar mais. Né? Então, R ao quadrado é 1. E quem ao quadrado dá 1? Nós vimos na questão anterior que é mais ou menos 1. Mas nessa questão nós vamos utilizar apenas o 1. Por quê? Porque a questão se trata aqui, olha, de uma PA crescente. Entenderam? Nós temos uma PA crescente. Então, eu vou ter que usar a razão sendo 1. Beleza. Vamos agora, né, escrever a nossa PA aqui. Aí, nós vamos ter x, que é 3, menos 2 vezes o r, que é 1, x, que é 3, menos o r, que é 1, x, que é o 3, x, que é o 3, mais o r, que é 1, e x, que é o 3, mais 2 vezes o r, que é 1. Vai ficar, então, 3 menos 2 vezes 1, 2. 3 menos 1 aqui, ó, já sei que é 2. Aqui repete 3. 3 mais 1 aqui é 4. 3 mais 2 vezes 1 dá 2. Então, a PA, galera, vai ficar o seguinte, ó. 3 menos 1, menos 2 é 1. 2, 3, 4 e 3 mais 2, 5. Pronto. Então, a resposta da nossa 15ª questão seria essa sequência aqui. Entenderam? Ele pediu aqui para que determinássemos os termos, então aqui estão eles, certo? Então, o que poderia ser cobrado aqui em concurso? Ele poderia perguntar qual é o termo do meio. Entenderam? Somente isso. Qual que é o termo do meio? Ponto. Poderia também perguntar qual é um outro termo aqui, sem problema nenhum. Aí vocês iam trabalhar, né, com as informações do texto e ver como é que elas seriam aplicadas aqui. Mas lembrar dessa ideia aqui, né, que ela é fundamental para poder fazer a resolução. Sem ela, lamento, vocês iriam ter um bom trabalho para poder fazer essa questão aqui. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido aí, galera. Vamos agora à nossa 16ª questão. Força que estamos chegando lá. Só são 19. Beleza. Olha aqui da FGV. Calcule a soma dos 50 primeiros termos de uma PA, na qual o A6 mais o A45 é 160. Para a soma dos termos da PA, galera, nós temos a seguinte forma. Eu sei que Sn é igual ao A1 mais o An vezes N e tudo isso dividido por 2. Essa é a fórmula da soma na progressão aritmética. Nós vamos usar ela, beleza? Mas o que acontece?
a questão ela não deu o primeiro termo, não deu o último termo. E aí, o que a gente vai ter que fazer? Para isso, eu quero alertar vocês do seguinte. Olha, digamos que temos a sequência aqui 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Beleza? Eu sei que, em termos de posição, né, o 2, ele é o primeiro termo. O 2, aquele é o primeiro termo. O 4, ele é o segundo termo. O 6 é o terceiro. O 8 é o quarto. O 10 é o quinto. E o 12 é o sexto termo. Beleza? O que acontece? Se pegarmos aqui o 2 e somarmos com 12, vamos ter 14. Se pegarmos o 4 e somarmos com o 10, vamos ter 14. Se pegarmos o 6 e somarmos com o 8, vamos ter 14. Olha que interessante. Isso já nos mostra que a soma dos termos que tem a mesma distância dos extremos é sempre igual. Beleza? Então aqui eu posso afirmar que o A1 mais o A6, o primeiro mais o último termo, é igual a 2 mais o A5. Vejam que eles se distanciaram um elemento dos extremos, que é igual ao A3 mais o A4. Notem que eles se distanciaram aqui, o A3 e o A4, 2 elementos cada um dos extremos. Beleza. Então, já dá para perceber, né, que essa ideia aqui é válida. Mas o que acontece? Pode ocorrer de estarmos trabalhando com elementos muito grandes. E como é que vamos saber, né, que a soma desses termos, né, é equidistante dos extremos? Como é que eu vou saber que eles são equidistantes dos extremos? Tem a mesma distância dos extremos. Seguinte. Vocês sempre vão pegar o primeiro e o último termo e fazer o seguinte, ó, somar as posições. A posição 1 mais a posição 6 vai dar 7. Aí agora, olha, a posição 2 mais a posição 5 vai dar 7 também. A posição 3 mais a posição 4 também dá 7. Então, quando vocês somarem as posições e elas sempre forem iguais, significa que a soma dos termos, certo? Também vão ser iguais. Se vocês fizerem isso e a soma das posições for iguais, a soma dos termos também serão, né, iguais. Beleza? Vamos lá ao nosso cálculo, então. Se eu fosse resolver aqui da forma convencional, né? Olha, S50 seria igual ao A1. S50 por quê? Ele quer a soma dos 50 primeiros termos. Seria igual ao A1 mais o A50 vezes 50 e tudo isso dividido por 2. Tudo dividido por 2. Mas o que acontece? Quando eu pego aqui a posição 1 e somo com a posição 50, vamos ter 51. E olha só o que a questão deu. Se eu pegar a posição 6 e somar com a posição 4, vamos ter 51 também. Então, quer dizer que o A1 mais o A50 é igual ao A6 mais o A45. Então, lembre-se dessa informação aqui, ó. Que, para essa questão, o A1 mais o A50 é igual ao A6 mais o A45.
já que a soma de suas posições são iguais. Aí eu só preciso substituir. Aí teremos S50 igual a A1 mais A50 é a mesma coisa, vai dar o mesmo resultado de A6 mais A45, que é 160. Vezes 50 e tudo sobre 2. Posso dividir 160 por 2, que vai dar 80. E 80 vezes 50 vai dar 4.000. Então, a soma dos 50 primeiros termos dessa PA vai ser 4.000. Beleza? Então, lembrem-se dessas informações aqui, galera, que elas são muito importantes. Quando estivermos trabalhando nas próximas aulas com questões de concurso, vocês vão, além que essa questão aqui é uma questão de concurso, né? Vocês vão ver como é que costuma cair, como é que as bancas costumam cobrar essa ideia aqui, beleza? Então, preste atenção nesse detalhe aqui, certo? Vamos agora à nossa 17ª questão. Ele pede aqui qual a soma dos números pares compreendidos entre 1 e 101. Qual a soma dos números pares compreendidos entre 1 e 101? Bem tranquilo. Para poder fazer a soma, ele já deu aqui o A1. Esse aqui é o A1. Melhor, desculpem. Ele quer os números pares, né, pessoal? Então, o nosso A1 vai ser 2. E o AN vai ser 100. Porque o primeiro número par depois do 1 é o 2. E o último número par antes do 101 é o 100. Beleza? Aí o que falta aqui? Achar N. Falta achar N. Por que só falta achar N? Porque a fórmula da soma, ela trabalha com o primeiro termo, como vimos, né, na questão anterior. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Primeiro termo mais último termo vezes N dividido por 2. Então, só preciso dessas 3 informações aqui. Só que eu tenho apenas 2. Então, temos que saber quanto que é N. Quanto que é N. E nós vimos, né, nas questões anteriores, que se eu quiser saber quanto é N, eu só preciso fazer o seguinte, ó. N é igual ao último termo, AN, menos o primeiro termo, que é o A1, dividir pela razão, que é 2, se é um par, né? Se estamos trabalhando com números pares, a razão é 2. E somar 1 aqui. Vamos ter, então, N igual a 100 menos 2, 98, dividido por 2, mais 1. 98 dividido por 2 vai dar 49, mais 1. 49 mais 1 vai dar 50. Então, temos aqui a nossa quantidade de termos. Dado isso, podemos agora fazer a soma. Sn é igual ao A1 mais o AN vezes N e tudo isso sobre 2. S50 vai ser igual a o A1 é 2 mais o AN, que é 100, dentro de parênteses, né? Vezes N, que é 50, e isso dividido por 2. S50 vai ser 2 mais 100, 102, vezes 50, dividido por 2. Aqui eu divido 102 por 2, vai dar 51. E, por fim, S50 é 51 vezes 50. E 51 vezes 50 vai dar 2.550. Então, a soma dos números pares compreendidos aqui, né, entre 1 e 100
vai dar 2.550. Beleza? Logo, o nosso gabarito vai ser letra... Cadê? Letra D. Certo? Ok. Agora, vamos à nossa próxima questão. Questão 18. Temos aqui. Ache a soma dos 40 primeiros termos da PA. Olha, ele quer a soma dos 40 primeiros termos. Nós vimos lá que a fórmula da soma da PA era Sn igual a 1 mais An vezes N sobre 2. Mas essa fórmula, ela tem uma furada. Quando temos questão desse tipo aqui, onde o AN não é dado. Então, quando o AN não é dado, essa fórmula ela não é viável, galera. Não é viável utilizar ela. Por quê? Porque vocês vão perder tempo achando o N, utilizando a fórmula do termo geral, e posteriormente aplicando aqui. Então, vocês vão gastar um certo tempo. Entenderam? Como é que vocês devem fazer, então? Então, sempre que a questão não der o AN e quiser a soma, vocês vão fazer o seguinte, olha. Para que vocês aprendam de uma forma rápida e objetiva. Olha só. Vamos escrever a fórmula do termo geral, que fica mais fácil para vocês aprenderem a fórmula bisurada. Então, bota aí na cabeça, fórmula da soma bisurada. Inclusive, na PM, né, nos últimos 2 concursos, caiu essa mesma ideia, da fórmula da soma bisurada. Então, olha só. Vocês vão escrever a fórmula do termo geral normal, AN igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Escrevam a fórmula do termo geral normal. Isso é para vocês aprenderem de uma forma mais rápida a fórmula da soma bisurada. Beleza? O que é que vocês vão fazer agora? No lugar de AN, vocês vão botar aqui, ó, SN. SN. Igual a. O A1, vocês vão dobrar. Vocês vão multiplicar por 2. 2 vezes o A1. Beleza? E tudo isso daqui, vocês vão colocar dentro do colchetes. Multiplicando por N. E pegando tudo dividido por 2. Então, essa é a fórmula da soma bisurada. Com essa fórmula, vocês vão conseguir resolver a questão da forma bem mais rápida e objetiva. Entenderam? Vocês vão ver como isso aqui cai em concurso, galera. Isso aqui cai não, despenca. Nesse assunto de progressão aritmética, isso despenca mesmo, chove em concurso. Então, olha só. As nossas informações são que o A1 é 8. A razão, olha só que interessante. A razão, ela é negativa. Vou pegar o 2 e subtrair para o seu antecessor. Menos 6. E N é 40. Pronto. Só preciso disso. Só disso. Agora eu posso desenvolver. S40. Vou botar aqui de azul. S40 vai ser igual a... Vou botar aqui, né? Abre colchetes. 2 vezes o A1, que é 8, mais N, que é 40, menos 1, vezes a razão, que é menos 6, né? Bota dentro do parênteses porque é negativo. Vezes N, que é 40. E tudo dividido por 2. De cara, eu já posso pegar 40 e dividir por 2, que vai dar 20, já sei, né? Isso aqui, olha, vai dar 39, já adianto, beleza? E vamos resolver o resto. S40 é igual a 2 vezes 8 vai dar 16. Vai dar 16.
mais com menos dá menos, mais com menos dá menos, e vamos fazer aqui a multiplicação de 6 vezes 39. 6 vezes 9 vai dar 54, vai 5, né? 6 vezes 3 dá 18, com 5, 23. Então fica aqui, vou ajeitar, 234 vezes 20, né? Vezes 20. Então, S 40 é igual a. Agora vamos fazer a diferença aqui, né? E notem, eu tenho 16 menos 234. Nós vamos subtrair e dar o sinal do maior. O maior número aqui é o 234. Então, eu vou repetir o sinal do menos e fazer a diferença. Entenderam? Aqui vamos ter 218 vezes 20. Então, 16 menos 234 vai dar menos 218. Beleza? Vezes 20. Logo, S40 é menos com mais aqui. Não tem, pessoal. Mas eu sei que o 20 ele é positivo, né? Então, menos com mais vai dar menos. E 20 vezes 218 vai dar 4.360. Logo, a soma dos 40 termos aqui dessa PA vai ser 4.360. Beleza? Então, lembre-se que sempre que a questão não der o último termo e ele quiser a soma, vocês vão poder utilizar essa fórmula aqui. Beleza? Agora, pessoal, vamos à nossa última questão. Questão 19. Ele pede aqui: qual a soma dos 50 primeiros termos da sequência? Ora, nós temos menos meio, 0, meio e 1. O que vamos fazer? Colocar aqui a sequência, né? No caso as informações. O A1 ele é menos meio. Nós temos N é 50, N é 50, certo? E a razão, galera, a razão, ela vai ser meio. De cara, por quê? De 0 para meio, aqui, olha, de 0 para meio, aumentou meio. Entenderam? E notem que a questão não dá o último termo. Nós não temos o último termo. E por não termos o último termo, e sabendo que a questão pede a soma, ela quer S50, eu vou usar a fórmula da soma bisurada. Então, não foi dado a N, o último termo, vocês podem trabalhar com a fórmula da soma bisurada. Teremos, então, Sn igual a, abre colchetes, 2 vezes o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Fechou colchetes? Tudo vezes N dividido por 2. Essa é a fórmula. Vamos à aplicação aqui agora. S50 é igual a 2 vezes o A1, que é menos meio, mais N, que é 50, menos 1, vezes a razão, que é meio. Fechou colchetes aqui, olha, tudo vezes N, que é 50, dividido por 2. Lembrar que aqui é 2, né? Já posso, de cara, dividir 50 por 2, beleza? E olha, 2 vezes menos meio. 2 vezes menos meio, o 2 eu posso dividir por esse 2 aqui. 2 eu posso dividir por 2. Entenderam? Aí, teremos o seguinte. S50 é igual a
2 eu dividi por 2, ficou apenas menos 1. Então, fica menos 1 mais 50 menos 1, eu sei que isso aqui, olha, vai dar 49. E 49 vezes o 1, não dá para dividir 49 por 2, né? Então, multiplica aqui por 1, vai dar o próprio 49. Para dividirmos por 2. Isso tudo vezes. Olha, 50 quando eu dividi por 2 aqui, deu 25. Né? 50 dividido por 2 vai dar 25. Aí eu coloco ele aqui. Ó. Agora, pessoal, temos aqui uma fração mista. Uma fração mista aparente, né? Não é pura. Então, como é que a gente pode fazer? Eu vou pegar o 2, que está aqui, dividindo e multiplicar. 2 vezes 1 vai dar menos 2. E o resultado eu vou somar no parênteses, no numerador. O resultado eu vou somar no numerador. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 49, vamos ter 47. Então, S50 é igual a 47, e repito o denominador, vezes 25. Aqui eu posso já dividir 47 por 2, se eu quiser, para depois multiplicar por 25, tanto faz. Então, vamos dividir logo. 47 dividido por 2. 4 por 2 vai dar 2. 7 por 2 vai dar 3. Resta 1, vírgula aqui. 10 por 2 dá 5. Vezes 25. Aí, S50 é igual a... Vamos fazer aqui a multiplicação. Olha. Teremos 23,5 vezes 25. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 3, 15, com 2, 17. Vai 1. 5 vezes 2, 10, com 11. 2 vezes isso aqui vai dar 470. 5, 7, 8, 5. Teremos, então, 587,5. Logo, a soma dos 50 primeiros termos dessa sequência aqui, dessa PA, vai ser 587,5. Com isso, galera, nós finalizamos aqui o bloco, né, da nossa primeira aula, que foram as questões introdutórias, focadas aí no concurso da PM, a parte de progressão aritmética, que vocês vão ter aí no material de apoio, que se encontra, né, acredito já todo mundo já baixou, na descrição do vídeo, beleza? Então, galera, se vocês gostaram do vídeo aí, ficou um pouquinho longo, né? Já que foram 19 questões. Vocês deixem aquele like. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários ou entre em contato comigo. Eu vou deixar o meu contato aí na descrição do vídeo, beleza? Não esquece de compartilhar com aquele teu amigo que também está estudando para PM ou outro concurso que tem a parte de progressão aritmética, beleza? E ativa o sininho, né, para ficar aí por dentro das novas publicações. Além dos conteúdos aqui, ou seja, da aula focado na PM, eu vou ficar lançando vídeos fazendo resolução de questões de bancas, né, de concursos, ok? E dependendo da situação, se houver aí alguma demanda, né, para que eu faça um novo material para um outro concurso que esteja previsto, eu posso fazer aí e gravar aulas também, beleza? Então, um bom estudo para vocês aí, galera. No caso agora vai ser descanso, né? E até a próxima.